Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje você vai aprender como costurar o seu vestido longo basic, que é esse maravilhoso que eu estou usando aqui, que ele pode ser um vestido muito versátil. Você pode adaptar de acordo com o seu gosto e sem contar que você pode fazer ele em duas versões. Em duas versões? Como assim, Cris? Vamos lá que eu vou explicar tudinho nessa aula. Se você acabou de chegar aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris Mesquita, eu sou modelista e professora de costura e na aula de hoje, como eu te prometi, eu vou te ensinar como costurar o passo a passo nosso vestido longo basic. Mas você está se perguntando, Cris, mas como que eu vou costurar? Por acaso tem modelagem? Você já ensinou a fazer a modelagem? É aí que vem a cereja do bolo. Eu já preparei toda a modelagem desse vestido e ele está prontinho para você baixar. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você vai ter acesso diretamente à minha loja de moldes e você pode ir lá escolher o seu vestido, escolher o seu tamanho, comprar, baixar o seu arquivo, montar o seu molde, deixar ele tudo prontinho para depois você voltar a essa aula e aqui eu vou te ensinar como que você vai cortar no tecido e como que você vai costurar o passo a passo do nosso vestido longo basic, tá bom? E se é a primeira vez que você está vendo algum vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindo, porque na aula de hoje vai ser super especial, porque eu vou te ensinar como você vai cortar e costurar o seu vestido longo basic, que é esse, gente. Ele é simplesmente maravilhoso, ele é super versátil, você pode estar adaptando de acordo com o seu gosto. Mas, para você conseguir cortar e costurar o seu vestido, você precisa ter o que pronto? A modelagem desse vestido. E eu preparei uma ajudinha que vai facilitar esse seu processo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai ter acesso à minha loja de moldes e lá você vai poder escolher o seu vestido, escolher o seu tamanho, baixar o seu arquivo, você vai conseguir imprimir, montar a sua modelagem, vai voltar aqui para a gente poder costurar esse vestido juntos, tá bom? Então corre lá se você não tem essa modelagem. Se você já está com a sua modelagem aí impressa, já coladinha, tudo certinho, vamos comigo. Lembrando que se você não souber ainda como que funciona os moldes, como que você vai fazer para unir o seu papel um com o outro para poder montar ali sua modelagem, eu tenho um vídeo exclusivo explicando tudo passo a passo de como você pode fazer isso. Eu vou colocar ele aqui na descrição caso você tenha alguma dúvida. Então você vai lá, aprende como montar o seu molde e quando ele estiver todo montadinho, você volta para cá para a gente dar continuidade com essa aula. Mas antes de irmos para a nossa aula propriamente dita, eu quero mostrar para vocês os detalhes desse nosso vestido diretamente do corpo, porque ele está simplesmente maravilhoso e é um vestido muito fácil de costurar, muito fácil de trabalhar. Então o processo mais complicadinho ali, eu já adiantei para vocês que foi a modelagem, então vai ser um arraso, tá bom? E você vai conseguir ver lá a tabela de medidas, escolher exatamente qual que é o tamanho que vai ficar ideal para você, mesmo que precise fazer alguns ajustes, na hora da costura você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Então vamos conferir no corpo os detalhes desse vestido. Então começando pela parte de cima, nós temos esse busto que ele é super clássico e ele vai bem com todo tipo de corpo, tá bom? Ó, ele tem esse decote reto, ele é mais fechadinho, tá bom? Se você quiser fazer ele mais, é só você subir também aqui, quando você for amarrar sua alça, você pode subir mais tranquilamente. Ele marca bem aqui, ó, o busto, ele fica com essa voltinha aqui, né, para valorizar o nosso busto, que fica super bonito. Ele tem essas costuras verticais passando aqui por cima do busto. Temos costuras também laterais. E na parte das costas você vai ter duas versões onde você pode escolher. A primeira versão é essa que eu estou usando aqui com um zíper aqui no centro, tá? Você vai ter os recortes verticais e o zíper aqui no centro. E a segunda versão que você vai ter desse vestido no mesmo molde, tá? Essa parte central aqui ser de lastex. Então, por exemplo, eu quero fazer um vestido de lastex. Pode. Sim, vai ter lá a versão para você poder cortar ele com lastex, tá bom? Então essa é a parte de cima e temos aqui a nossa alça. No molde, a alça que eu coloquei lá é essa alça de amarrar, mas se você não gostar da alça de amarrar, não tem problema nenhum. Você pode tranquilamente colocar uma alça fixa, você pode colocar uma alça com babadinho, uma alça fina, uma alça larga, do jeito que você quiser, ou também manter a alça de amarrar assim como o meu, combinado? Com relação à saia, é uma saia com 3 camadas, as 3 são com babado franzido, tá bom? Desde a cintura até lá embaixo.
Você pode regular o comprimento dos babados, se você quiser fazer ele só com 2 babados, você pode deixar ele um pouquinho mais curto. Se você quiser diminuir a largura dos babados, você pode também adaptar de acordo com o seu estilo, combinado? Se você quiser, também pode usar a mesma parte de cima e adaptar para um outro tipo de saia, fica aí a seu critério. Agora também é a hora de você criar, imaginar e colocar aí o seu gosto. Então, vocês já viram detalhadamente todas as partes do nosso vestido. Já está com essa modelagem prontinha. Vamos então colocar a mão na massa, colocar em prática todos os nossos conhecimentos. E agora vamos para a aula onde você vai aprender como cortar e costurar o seu vestido longo basic. E vamos agora com a aula do nosso vestido longo basic, esse vestido que é simplesmente um xodózinho, porque ele é bem clássico, bem versátil e que vai bem com todo mundo e dá pra fazer ele curto, longo, alterar as alças, dá pra você colocar bastante identidade nesse vestido, então ele é bem legal, porque é uma parte de cima clássica, você pode estar combinando com outros tipos de saia tranquilamente. E vamos lá, porque ele tem uma questão que você pode ver que ele tem bastante papel. Foram mais ou menos umas 40 folhas aqui, mas é por conta dos babados. Os babados, eles são realmente bem volumosos, para ele poder ficar lindo, né, como a gente ama. Então, por isso que ele fica assim, tanto papel. Mas não precisa se preocupar, que vai dar tudo certo. São mais questão assim de retângulos mesmos. Então, as partes principais vai ser mesmo a parte do corpo. Lembrando que aqui na parte do corpo, ó, tem um negócio bem especial que eu fiz, que você pode escolher se você quer fazer ele com zíper nas costas, ou se você quer fazer ele na versão com lastex nas costas. Aí vai ficar a seu critério, também de acordo muito com o tecido que você for escolher, tá bom? Então, falando de tecidos aqui, também temos informações sobre tipo de tecido, quantidade de tecido, e sim, a gente gasta bastante tecido para fazer esse vestido, para poder ficar lindo, maravilhoso, combinado? Então, você dá preferência por tecidos mais fluidos, tá? Que vai ficar mais bonito, porque também vai ficar melhor para também a questão do lastex. Se for um tecido muito grosso, aí vá pro zíper, que vai ficar melhor. Então, ó, temos aqui, né, toda a parte do busto e vamos ter 3 babados. Então, e a alça. Também temos aqui a alça de amarrar, que tá aqui nesse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou aqui com tudo colado, tudo bonitinho, montadinho. Agora eu vou recortar todos esses moldes e deixar eles separados e já volto aqui pra gente cortar no tecido. Molde já todo cortado, já tenho aqui o tecido para fazer esse meu vestido. E eu vou dar só uma recapitulada com vocês aqui sobre as peças que temos aqui deste nosso vestido. Então, o principal é a questão do corpo. Então, temos frente e centro, frente e lateral, temos lateral, costas. E aí, aqui nas costas, a questão do centro, você vai poder usar tanto para fazer com lastex, que você precisa cortar na dobra do tecido, ou você pode usar o normal para você colocar com zíper, tá bom? Aí fica a seu critério. E além disso, temos aqui esse molde, que vai ser o laço de amarrar, que eu vou fazer para esse vestido. Você pode usar qualquer tipo de alça que você quiser. Pode ser alça fixa mesmo, pode ser alça trançada, pode ser alça com babado, o que você quiser. No meu perfil eu ensino vários tipos de alças diferentes para você escolher. Então, a parte do corpo aqui a gente já tem. E além disso, você vai ter 3 retângulos. Vai ter o retângulo maior, que vai ser o nosso babado número 3. Vai ter um retângulo intermediário, que vai ser o babado 2. E vai ter um retângulozinho menor, que vai ser o primeiro retângulo, retângulo número 1. Então, o que acontece? Esse vestido, ele foi calculado para ser um vestido longo. Então, ele vai ter como comprimento final aproximadamente 1,5 m. E ele é longo para mim, que sou um pouco alta. Então, você tem que ver se esse comprimento dos babados vai ficar bom para você ou se vai ficar o vestido muito, muito comprido. Que se for, é só você eliminar um pouco de cada um dos babados, porque eles têm todos praticamente o mesmo largura, tá bom? O mesmo comprimento. Beleza. E aí, lembrando que todas as modelagens, elas já têm margem de costura, então precisa se preocupar com isso. E com relação a tecidos, ele é indicado a fazer com tecido um pouco mais fino, tá? Um pouco mais leve, mas ele também fica muito bom com tecidos mais encorpados, sem nenhum problema. Só vai ter a questão mesmo da parte das costas. Se for com tecido fino, dá pra fazer com lastex ou também dá pra fazer com zíper, o que você preferir.
Mas se for um tecido grosso, tem que ser só com zíper, porque senão o lastex ele não vai franzir o seu tecido o suficiente para poder, né, ficar confortável ali. O lastex vai conseguir trabalhar muito bem nesse quesito. Tá? Então você vai ver aí qual vai ser o tecido. Já coloquei várias opções ali. O tecido que eu vou estar trabalhando, ele é um pouquinho grosso, tá? Então o tecido vai ser esse daqui, ele é um tecido mais encorpado, tá? Ele não é tão fino. Ele é um crepe que imita muito o linho. Até achei que fosse linho, mas não é linho. Lembra um pouco o chantum, mas sem um brilho, enfim. Achei ele muito bonito e vamos gastar 3 metros, porque a saia leva muito tecido. Então eu vou organizar aqui, vamos sempre começar a cortar pelos babados, depois a gente vai migrando para as outras partes, tá bom? E vamos começar a cortar esse nosso vestido que é gigante, esse último babado. Então vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Eu vou primeiro cortar ele, tá? O babado número 3, que é o maiorzão. Então eu peguei, né, dobrei o meu tecido assim, né, dobrei ele orelha com orelha. E depois eu dobrei ele assim, do tamanho do meu babado. Ou seja, eu estou aqui, ó, com 4 camadas, ó, 1, 2, 3, 4 camadas de tecido para primeiro conseguir cortar o meu babado 3. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o babado tava inteiro, né? Ó. E eu dobrei ele ao meio. Dobrei ele aqui ao meio, porque, ó, aqui na ponta eu vou colocar ele justamente na dobra do tecido aqui, ó. E eu vou sair com o meu babado frente e costas já cortados, tá bom? Então, por isso que eu dobrei ele 4 vezes, porque eu preciso disso. Então, segue aqui o passo a passo. Confia que vai dar certo. Então, eu vou primeiro cortar este babado, que é o babado número 3. Então, o babado maiorzão eu já cortei, tá vendo, ó? E aí, no que eu abro aqui, ó, eu vou ter meu babado já aqui todo cortado. Lembrando que são 2 babados desse grandão, tá bom? Então, vou reservar esse babado maior. E agora, nessa parte aqui de cima, que ficou, eu vou cortar os outros 2 babados. Tá? Lembrando que o tecido ele tá dobrado aqui no meio. Então, eu vou pegar aqui, ó, o babado 2. Aí, ó, deu praticamente a largura certinha aqui do tecido, tá vendo, ó? Então, vou cortar aqui. E vou separar ele aqui em cima. Então, posso reservar aqui o meu babado número 2. Vou cortar agora o babado 1. Ele é bem estreitinho com relação aos outros, né? Vou cortar aqui e vou abrir. Vou reservar. E agora, o que sobrou aqui, vamos cortar o corpo e as alças. Lembrando que eu vou fazer o corpinho todo forrado do mesmo tecido, tá? Vai ficar bem bonito. E como eu falei pra vocês, esse meu tecido, ele é grosso. Então, eu não vou trabalhar com as costas em lastex, tá? Eu vou trabalhar com as costas normais, com um zíper mesmo, tá? Na parte do centro. Então, aqui na dobra do tecido eu vou colocar o centro frente.
Então, eu cortei aqui o corpo uma vez e eu vou cortar de novo, tá? Agora eu vou tentar distribuir melhor para poder preencher bem aqui os espaços, lembrando também de cortar a alça. Eu vou aproveitar aqui a alça, ó, e eu vou cortar ela um pouquinho maior, já que eu tenho espaço, tá? Para não desperdiçar. Então, eu vou terminar de cortar aqui, depois a gente vai para a máquina. Ah, e outro detalhe. Se você for trabalhar com tecido mais fino, precisa entretelar as alças, tá? E tem que cortar as alças 2 vezes, então lembra desse detalhe, tá certo? Então vamos cortar aqui as alças juntos. Como essa alça ela é de amarrar, eu preciso de 4 partes dela. Você sempre que vê aqui, ó, que sempre coloca o C vezes 2, C por 2, C por 4, C por 1, que é a quantidade de peças que você precisa, tá? Aqui, por exemplo, precisa de 4 vezes essa daqui, então vou cortar aqui, ó. Eu vou aproveitar que aqui do lado vai dar e já vou cortar as outras 2. Então, alças cortadas. É só cortar de novo o corpinho que nem eu falei e vai estar tudo pronto. E vamos agora para a costura do corpinho do nosso vestido longo basic. Estou aqui com as minhas 4 partes do corpo, então a gente vai começar a fazer assim, ó. Vamos estruturar o corpo, depois a gente vai para as alças, vamos deixar a parte do corpo tudo pronto. Depois a gente parte para a montagem da saia, vamos deixar a saia pronta, vamos depois unir saia com o corpinho que já vai estar pronto, depois vamos para a parte dos acabamentos, combinado? Vamos seguir essa sequência. Então, já estou aqui, né, com as minhas partes e vocês viram, né, que a gente cortou todas elas, né, 4 vezes, só não a frente, que é na dobra do tecido, que foram 2 vezes, pra gente poder fazer o forro do mesmo tecido, do tecido principal, porque fica, ó, lindo, lindo, lindo. E o que acontece? A parte do forro eu já costurei. Já deixei todo prontinho, frente e costas. E é isso aqui que vocês vão aprender como fazer, como juntar essas peças, como costurar, tá bom? Então, eu vou primeiro aqui, ó, juntar a parte das costas e vou reservar aqui do lado. E vou focar primeiro aqui na parte da frente. Então, vou retirar aqui a minha modelagem, posso reservar. E você vai pegar aqui, ó, a parte da frente centro, né, que é na dobra do tecido, você vai abrir. E eu quero que você veja qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso do seu tecido e vai deixar o direito voltado pra cima, tá? Esse aqui é o meu lado direito. E aí eu vou pegar aqui, ó, a lateral e vou colocar um para um lado, um para o outro, também sempre com o direito voltado pra cima. Então, eu vou unir centro com lateral. Então, você vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui por cima. Sempre vamos começar aqui, ó, pela parte de baixo, tá? Então, ó, vem, coloca o alfinete aqui, ó, pra segurar. E aqui em cima, você percebeu que, ó, a lateral fez esse Vzinho assim, né? Então, você vai pegar essa ponta aqui, ó, vai colocar rente aqui a parte de cima, ó. E vai colocar um alfinete pra segurar desse jeito, tá? E aqui você vai perceber que vai encaixar direitinho uma peça com a outra. E você vai fazer o mesmo processo aqui, ó, com essa outra lateral. Coloca aqui por cima e vamos costurar. Então, já vamos unir aqui, ó, a lateral frente com a lateral, com o centro frente, tá? E sempre costurando aqui, ó, com 1 centímetro de margem de costura. Você pode usar o seu guia imã para te ajudar nessa marcação. E eu vou sempre começar e terminar com um retrocesso. E pela parte de baixo também. Então, ó, temos aqui frente pronto. Então, já vou agora unir lateral frente com lateral costas. E eu tô aqui, ó, com a minha parte da lateral e você vai ver que um dos lados vai ter um piquezinho, tá vendo? A marcação de um pique. Essa marcação de um pique que eu sei que vai ser a lateral, tá bom? Então, você vai pegar, vai colocar uma lateral para um lado
E a outra pro outro lado. E vamos aqui também costurar com 1 centímetro de margem. Pronto, a lateral das costas já está costurada. Então, agora você vai pegar, ó, o molde centro-costas. A gente vai saber, né, que aqui é onde vai o zíper, porque tem essa margem maior. E aqui é o que vai costurado com a lateral. Então, veja bem esses detalhes. Posicionado no lugar, agora a gente vai costurar. Prontinho, então assim o nosso corpo já está aqui, ó, montado. Temos frente aqui, ó, e costas, lembrando, né, que eu tô trabalhando meu vestido com zíper, tá? Então, se for com lastex, o processo é um pouco diferente, mas isso é tema para outro vídeo, vamos focar aqui com zíper, tá bom? E aí, você vai repetir o mesmo processo com o forro, vai ser exatamente os mesmos passos, montar tudo direitinho. E vamos agora reservar para daqui a pouco a gente tá no ferro poder abrir e passar todas essas costuras. Corpo pronto, vamos agora para as alças, lembrando que eu estou usando a alça de amarrar, tá bom? Então, você vai pegar aqui, ó, a tira, é uma tira bem grande, e você vai pegar uma das extremidades aqui, ó, você vai dobrar ao meio. E eu quero fazer na pontinha, a pontinha chanfrada. Então, eu vou costurar aqui, ó, na pontinha na diagonal, e vou depois costurar reto lá pra baixo, tá bom? Então, você começa, né, com retrocesso. E não precisa ser muito inclinado, não, tá? Então, você vai costurar e aqui na ponta você vai deixar aberto, tá? Para esse espaço para ele vai desvirar. Então, você vai pegar aqui uma tesoura e vai cortar esse excesso de tecido que ficou aqui em cima. Vamos desvirar aqui, ó, a nossa alça. Então, depois de desvirada, a sua alça tá pronta e você repetir esse mesmo processo com as outras 3 tiras que você ainda tem por aí, tá bom? Então, agora eu vou lá no ferro passar tudo e já volto pra gente continuar com a costura do nosso corpinho. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom, tá vendo? E também com todas as minhas alças já passadas também, tá? Fazer esse processo de passar é muito importante para que fique perfeito. Então, vamos agora posicionar as nossas alças. E a questão de posicionamento é muito individual, tá? Cada pessoa prefere em um cantinho. Eu vou fazer o seguinte, ó, começando aqui pelas costas, eu vou posicionar aqui, ó, na metade da costura das costas. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom, tá vendo? E também com todas as minhas... Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom, tá vendo? E também com todas as minhas alças já passadas também, tá? Fazer esse processo de passar é muito importante para que fique... Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom, tá vendo? E também com todas as minhas alças já...
Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom, tá vendo? E também com todas as minhas alças já passadas também, tá? Fazer esse processo de passar é muito importante para que fique perfeito. Então, vamos agora posicionar as nossas alças. E a questão de posicionamento é muito individual, tá? Cada pessoa prefere em um. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem bonitinho, ó. Fica muito bom. Voltei aqui já com todas as minhas peças passadas, todas direitinho, bem... Então, vamos agora para a etapa de montagem da nossa saia. E estou aqui com as minhas peças no chão, porque elas são muito grandes, tá? Então, temos esse maiorzão aqui, que é o babado número 3. Esse médio é o babado número 2 e aquele menorzinho ali é o babado número 1. E todos eles foram cortados 2 vezes no tecido, tá? Ó, vou levantar aqui, ó, para vocês verem que todos eles foram cortados 2 vezes, tá? Porque uma parte vai ser para frente e a outra parte vai ser para as costas. Então, por isso que todos eles são duplicados. Então, qual que vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer para a montagem da nossa saia? Então, a gente precisa juntar as laterais desses babados. Então, você vai pegar aqui o babado número 3, você vai fechar aqui, ó, essa lateral e a lateral de lá. O babado 2 também, você vai fechar uma lateral e a outra lateral. E a mesma coisa você vai fazer com o primeiro babado, fechar as laterais, tá? Então, vai ser esse primeiro processo para primeiro fechar as laterais, depois a gente vai franzir para poder ir juntando um babado com o outro. Aí aqui na parte da costura das laterais, né, do seu babado, aí você vai escolher que tipo de acabamento você vai estar trabalhando. Eu vou trabalhar aqui as laterais com costura francesa. Mas você pode trabalhar com a costura normal e fazer overlock, tá bom? Pode colocar também viés, do jeito que você quiser. Então, escolha qual vai ser o tipo de acabamento que você vai querer fazer aqui para essa costura da lateral dos babados. E pode fazer aí, fazendo já unindo os 3 babados. Então, já estou aqui com todas as laterais fechadas e vamos fazer agora 2 processos. O primeiro vai ser aqui com relação ao primeiro babado, que é aquele babadozinho menor, tá, gente? Como o meu vestido, ele vai ter zíper nas costas, eu não posso deixar minha peça simplesmente assim toda inteira, porque eu preciso de espaço para poder colocar o zíper na parte do centro das costas, certo? Então, apenas no babado 1, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui. Vou juntar aqui, ó, a lateral, costura lateral com costura lateral, tá vendo? Tanto em cima quanto embaixo. Que aí agora, ó, eu vou pegar a tesoura e vir aqui no centro, ó, abrindo, para assim eu ter espaço, né, para colocar o meu zíper. Então, para a questão de acabamento, eu vou fazer overlock aqui no centro das costas, tá? Que eu vou mesclar overlock e costura francesa aqui na parte da saia, tá bom? Então, esse foi o primeiro processo que a gente precisava fazer aqui na parte da saia. E agora, o próximo processo vai ser a questão do franzido. Aí, a gente vai precisar franzir nossos 3 babados, as 3 camadas de babado, para a gente poder unir uma peça com a outra. Então, estou aqui, né, com essa minha primeira parte, no babado número 1, agora ele está aberto. Então, o que você vai fazer? Você precisa colocar na sua máquina o ponto de franzir, que é o ponto mais folgado da sua máquina. E vamos passar aqui, ó, em uma das extremidades, 2 costuras.
Então eu venho primeiro passando uma, coloco mais ou menos a distância de um calcador, ó. A costura você pode colocar em direção às costas. Então fez a primeira costura, ó, você vai tirar, deixa com uma linha grande assim mesmo, tá? E vamos voltar aqui, ó, para o início e ao lado aqui, ó, passar uma outra costura. Perfeito, então meu babado 1 já está com a linha do franzido pronto. Agora eu vou fazer o babado número 2. Então, cheguei aqui onde eu comecei a minha costura, eu vou parar, ó. E passar uma outra costura do lado. Então, fui lá na overlock, já passei o overlock em algumas partes aqui, tanto do meu corpo quanto da minha saia. E vamos agora para o processo, em começar a unir as camadas e vamos começar unindo o primeiro babado com o corpo, tá? Eu vou começar de cima para baixo. Então, eu estou aqui com o meu corpo, tudo aberto, então eu vou pegar aqui a minha saia, a primeira camada, né, de babado, e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a parte onde estava o meu franzido, vou pegar aqui as duas linhas da bobina, tá? Porque franzir com as linhas da bobina é muito mais fácil. E eu vou começar, ó, a puxar. Que aí no que você vai puxando aqui, ó, no que você vai puxando essas duas linhas de baixo, ó, o seu tecido ele vai automaticamente franzindo. E eu gosto de trabalhar sempre com duas linhas porque fica muito mais fácil, bem mais distribuído aqui o volume, tá bom? Com uma linha só é muito mais difícil você ter esse controle. Então, faça com duas linhas que você não vai se arrepender. Ah, só antes, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Aqui na frente eu vou querer marcar o meio. Então, ó, pega aqui a parte que tá inteira aqui do seu babado, ó. Dobra aqui ao meio e você vai marcar aqui o meio pra gente poder unir, né? Centro desse primeiro babado com o centro do corpo, pra ficar certinho, tá? Era só um detalhezinho. Então, eu vou puxando aqui e vou franzindo. E eu vou franzir só até onde esse pique que eu fiz, tá? Agora, eu vou pegar aqui o meu corpo, ó, o lado direito, tá? Pode deixar o forro solto. Vou dobrar ele aqui ao meio também, pra poder achar a metade aqui da cintura e vou fazer um pique. Por quê? Porque assim eu sei que daqui até aqui vai ser o encaixe aqui, ó, pra minha saia. Então eu preciso ter o babado franzido essa quantidade, né? Então, ó, posso franzir mais um pouquinho, já foi demais. Então você tem que ir regulando aqui, tá? Beleza, deu certo. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Então, pega as linhas aqui, ó, da bobina e vai puxando. Então, ó, quando eu encontro o tamanho certo aqui que vai ficar o meu babado, eu gosto de amarrar aqui as pontas. Assim, meu babado ele não vai se desfazer, tá? Prontinho, agora você vai distribuir de maneira uniforme, lembrando que a costura da lateral do corpo tem que bater com a lateral aqui, ó, do babado, tá? Costura com costura. Então, tenha isso em mente, para poder deixar aqui, ó, a medida certinho. Então, você consegue distribuindo para lá, para cá, para ficar com a medida certa. Prontinho, então tudo aqui distribuído de maneira uniforme. Eu vou colocar aqui, ó, minha saia por cima do meu corpo e eu vou juntar aqui, ó,
Costura com costura da lateral, lembrando que eu vou costurar só no tecido principal. O forro vai ficar solto para depois poder fazer o acabamento, tá? Prontinho, então já tá tudo posicionado aqui, vou costurar. Lembrando agora de voltar a máquina pro ponto normal, não do ponto franzido, tá? Já temos aqui a primeira camada do nosso babado já costurado. E olha só, se vocês quiserem fazer alguma bata, já temos aqui uma bata prontinha. Só depois agora colocar o zíper. Então agora o que a gente vai fazer? Como a nossa parte das costas aqui está aberta, eu vou fechar aqui o centro costas, deixar um pedaço aberto, tá? E eu vou fechar aqui, ó, com mais ou menos 1,5 cm de margem. E assim... Vou deixar aqui no espaço para colocar o zíper. E a partir de agora, ó, daqui para baixo, eu já posso começar a ir adicionando o meu segundo babado. E depois que eu adicionar o segundo babado, eu adiciono o terceiro. Então, eu vou fazer esse processo aqui, faça você também. E já já a gente volta para fazer a aplicação do zíper daqui na parte das costas. E já estou aqui de volta para a máquina para fazer um dos últimos elementos, que é realmente colocar o zíper. Já aprovei no corpo, já marquei o posicionamento do zíper, ficou perfeito. Eu amei esse vestido, está super, super, super lindo. E eu espero que o seu esteja super lindo aí também, por aí também, tá certo? E vamos lá, o zíper que eu vou usar para colocar nesse vestido vai ser o zíper invisível. Tá, então eu comprei esse zíper, ele é um pouquinho grande, tá? Ele é um zíper de 60 centímetros, mas era o que tinha da cor e é isso que importa. Então, vamos aqui para a parte das costas, que eu vou ensinar vocês como fazer tanto quanto como aplicar o zíper, como também fazer o acabamento embutido desse zíper. Então, eu tô aqui com as costas e você vai precisar sempre trabalhar, ó, forro separado do tecido principal. Então, eu vou até colocar ele pra cima para vocês não se confundirem, tá bom? E aqui, ó, o nosso zíper... Você vai perceber que onde tem aqui o cursor, esse é o lado direito do zíper. E esse lado aqui que tem os dentinhos é o lado avesso. Então, ó, estou aqui com o meu zíper, vai ficar assim. Eu vou abrir o zíper aqui, ó. E esse lado aqui esquerdo, eu vou pegar, ó, colocar ele para baixo, para assim estar posicionando aqui na minha peça e trabalhando com o que a gente sempre faz, né? Que é direito com direito. Então, vou posicionar aqui, ó. E aí, vamos para algumas dicas, alguns truques aqui pra vocês. Vocês estão vendo essa partezinha transparente aqui do zíper? Todo zíper tem isso. Isso aqui é a trava do zíper pra ele não ir embora, né? Então, ó, temos aqui a costura, né, que a gente fez, a emenda. E você vai colocar aqui, ó, um pouquinho abaixo, assim, tá bom? A parte ali do transparente. E vamos colocar aqui, ó, alfinete pra segurar. E você vai distribuir aqui por toda a parte do centro. Prontinho, cheguei, alfinetei até o final. Vou agora para a máquina. Então, aqui na máquina eu vou precisar trocar o meu calcador por um calcador de zíper invisível. E aqui é o seguinte, ó, quando você pegar o seu zíper, você vai perceber que esse dente, ele levanta, ó. Então, você sempre vai trabalhar com ele assim, ó, levantado e nunca deitado. Olha só, assim e levantado. Você vai, então, ó, encaixar os dentes aqui, ó, no seu calcador. E como a gente tá trabalhando com o lado esquerdo, você vai colocar aqui, ó, no buraquinho do lado esquerdo também. Então, eu vou abaixar aqui a minha agulha, tirar o alfinete e fazer aqui, ó, um retrocesso. E você vai costurando, você vai perceber que o próprio calcador já vai automaticamente já levantando os dentes aqui do zíper.
Chegou até o final, faz um retrocesso. E agora você vai pegar aqui, ó, você vai fechar o seu zíper. E você vai marcar aqui, ó, onde deu o encontro, né? Das costuras, para poder do outro lado a gente poder deixar costura com costura. Então, marquei, fiz o pique. Então, agora eu vou abrir o meu zíper. E vou pegar e vou virar aqui, ó, meu zíper para colocar desse outro lado. Então, agora eu vou começar pela cintura, porque eu quero que fique, né, costura com costura. E aqui em cima também vou colocar, ó, a parte transparente, né, próximo da costura. E aí você vai distribuindo aqui o restante do zíper pela sua peça. Então, tudo posicionado, agora é só costurar. E agora eu vou costurar, ó, no outro, encaixando aqui no outro buraquinho. Certinho, então, ó, já temos aqui, ó, zíper aplicado. Vamos agora, então, fazer, ó, o acabamento, tá? Pra gente deixar isso aqui bem bonito e tudo embutido. Então, pra isso, eu vou abrir aqui o meu zíper. Vou pegar aqui primeiro esse lado, o lado direito. Essa partezinha aqui que ficou solta, ó, do seu zíper, você vai colocar ela pra baixo, no sentido do lado de fora aqui, ó, pro lado do centro, tá vendo? Você vai pegar aqui o tecido que tá solto e vai colocar aqui por cima. E aí, uma dica para poder ficar perfeita é você dobrar bem aqui, ó, onde está aquela costura dos tecidos. Então, você vai dobrar aqui, passando por cima aqui, ó, do zíper e vai costurar. E aí, para fazer essa costura, é preciso a gente trocar o calcador e colocar o calcador de zíper comum. E aí, desse lado de cá, você vai sentindo onde está o dente e você vai costurando aqui do lado. E aí, quando você for costurar, você não precisa costurar aqui de cima. Você vai dar mais ou menos aqui, ó, meio centímetro e aí vai começar a costurar. E aqui no forro, ó, eu vou dobrar 1 centímetro para poder fazer depois o acabamento. Se você tivesse forrado a sua saia, você colocaria, né, a saia aqui na cintura e você continuaria costurando. Não precisaria fazer essa dobra aqui, tá? E aí, vamos desvirar pra ver como é que ficou. E olha só. Fica perfeito, principalmente essa partezinha aqui de cima, ó. Tá vendo? Tudo embutido. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o outro lado. Prontinho, então, ó, fica assim a terminação do zíper, fica perfeito, ele tá todo embutido. Aí depois aqui na cintura eu vou passar tudo no ferro dobrando aqui e vou vir fazendo um pespontinho na mão pra poder deixar aqui o corpo todo escondido, tá bom? E aí falta só a gente fechar esse buraquinho que fica aqui, ó, no final do zíper, né? A junção do zíper com a costura. Então eu vou pegar aqui por dentro, ó, vou deixar esse mesmo calcador, tá? Tô aqui do lado avesso, vou pegar aqui meu tecido, ó, vou dobrar ele assim ao meio e vou passar uma costura aqui, ó, do final do zíper até encontrar com a costura. Perfeito, então agora o último elemento que falta fazer é a barra. Então, vou voltar aqui com o meu calcador normal. E para essa barra, eu vou fazer uma barra simples, dobradinha 2 vezes, tá? Vou mostrar o início do processo pra vocês de como é que eu faço. É super simples, tá? Eu gosto sempre de começar pela lateral, pegando aqui a costura, ó, na lateral, e aí você vai dobrar, ó, 1 vez, 2 vezes. Uma barra simples mesmo. Aí é só você costurar a barra inteira que vai estar
pronto o seu vestido. Falta fazer a barra, depois eu vou fazer o acabamento ali também da cintura. E já volto a mostrar pra vocês no corpo como é que ficou o resultado final desse vestido lindo. Assim chegamos ao final da nossa aula e você já está aí com o seu vestido pronto. Agora me diz, ele é ou não é lindo? A parte ali dos babados dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que ter toda aquela paciência pra poder a gente franzir, juntar um com outro, mas tirando isso, ele é super tranquilo e fica muito, muito, muito lindo. Não esquece de tirar foto, compartilhar e me marcar, eu quero saber como é que ficou o resultado final. Se você não segue no meu Instagram, eu vou colocar aqui meu arroba para você poder me marcar. E se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou estar esperando vocês assim que possível. Lembrando de fazer aqueles 3 Cs, lembra? Comentar, compartilhar e curtir, que vai ajudar muito o canal a crescer. Fiquem com essa aula, espero muito que tenham gostado e a gente vê na nossa próxima aula. Beijo, tchau!